Olá, meus amigos, a mais um vídeo desse canal. Hoje é dia 5 de julho. Nós vamos ver perseguidos políticos, não vamos abandonar os nossos heróis. Pessoal, a gente sabe que tem muita gente sendo perseguido político aí no Brasil. Tem gente fora do país, tem gente que se autoexilou, como é o caso desse jornalista Alan dos Santos, e tantas outras pessoas. Então nós vamos ver hoje o que a gente pode fazer nessa situação, porque a gente tem que tomar alguma providência, né? Então, até 7 de setembro de 2021, nós tínhamos no Brasil 13 presos políticos. 13, número nojento, né? Então, a lista ia desde a Sarah Winter, aquela dos 300 pelo Brasil, até o Roberto Jefferson. Isso eram pessoas que estavam sendo processadas e presas, apesar de não ter sido denunciadas, mas elas estavam presas. E essa lista de 2021 para cá, ela só foi aumentando, aumentando, aumentando. E em janeiro agora de 2023, depois do dia 9, já tínhamos mais de 1.500 pessoas presas ou processadas. Inclusive passaram aquelas prisões em massas que ocorreram após os atos do dia 8 de janeiro, lá na Praça dos Três Poderes, em Brasília, onde o exército cercou lá os manifestantes e foram presos centenas, milhares de pessoas. Então, antes eu peço a todos que estão vendo esse canal aqui, que chegaram aqui por acaso, por favor se inscrevam no canal, aqui César Ramos da Extravox, é muito importante que esse canal tenha relevância, curtam, compartilhem, comentem, dê um dislike ou um like, qualquer coisa assim, façam com que os seus amigos também vejam isso, porque isso aqui é uma utilidade pública, isso aqui é cultura, eu indico filmes, indico literatura, indico coisas interessantes para esclarecimento da população. Então, meus amigos, além desses presos políticos aí, há um número não revelado de pessoas que estão sendo permanentemente investigadas, com as redes sociais suspensas, ou com quebra de sigilos bancário, telefônico, ou perderam seus canais na internet, bem como tiveram a sua casa invadida para apreensão de celulares, busca e apreensão de computadores, documentos, essas coisas assim. E, e com isso aí, com essas buscas e apreensões em suas residências, ou até nos gabinetes, como aconteceu com o senador aquele Duval, né? Senador Duval, e também antes tinha acontecido com o deputado Daniel Silveira, que agora não é mais deputado, mas continua preso lá no Rio de Janeiro. O senador Marcos Duval, que teve também a sua residência e o seu gabinete lá no Senado vasculhado pela Polícia Federal a mando do Alexandre de Moraes. Então, meus amigos, a situação é muito grave, é muito preocupante isso que está acontecendo, porque não é normal, é uma coisa atípica numa democracia, num país livre, num país democrático, não poderia acontecer isso. Então, todas as pessoas acusadas nos processos, eles são acusados de promoverem fake news, atos antidemocráticos, críticas ao sistema eleitoral, ou simplesmente ameaças por redes sociais para ministros ou autoridades aí. E há pessoas que, diante de toda essa confusão, deixaram o país em autoexílio, né, se autoexilaram, como foi o caso do jornalista Alan dos Santos, esse que eu estou colocando aí na capa do vídeo, e outros também, outras pessoas. Mas esse aí, ele é uma pessoa que tinha um canal forte aqui no Brasil e que lutava pela democracia, lutava pela liberdade, e é uma pessoa muito esclarecida, né? E por que essas pessoas foram embora do Brasil? Porque eles não confiam na justiça. Eles sabem que se eles forem presos, eles não vão ter direito ao devido processo legal, vão ficar lá talvez um ano, dois presos, não vão apurar nada e eles vão perder emprego, vão perder a família. Tudo isso acontece, já aconteceu e está acontecendo. Então eles optaram por deixar o país, ir embora, e muitos deles, como o caso do Alan dos Santos, teve que deixar a família dele aqui. Ele foi para os Estados Unidos, deixou a esposa e três criancinhas pequenininhas de colo aqui no Brasil, com muita dificuldade, perdeu a empresa dele, bloquearam as contas bancárias dele, ele nem sabe por quê, porque não conseguiram trazer ele de volta ao país, porque não cometeu nenhum crime aqui no Brasil. Então as pessoas precisam saber que ele não cometeu crime nenhum, né?
Em razão disso, algumas pessoas aí estão enfrentando, como ele, sérias dificuldades financeiras, dificuldades de todo gênero, pois eles perderam, além dos empregos, perderam as suas contas bancárias, não tem como sobreviver num país estranho, né? Vivem lá de favores de pessoas amigas, e alguma coisa, o Alan não, ele continua trabalhando e tal, ele tem programa todos os dias no Locals, no Cloud Hub ou então no Rumble, que são plataformas americanas que a censura não, a censura aqui dos nossos deuses não conseguiram derrubar ainda. Mas ele continua lutando, né? E ele está lá nos representando, levando a nossa bandeira e fazendo aquilo que todo mundo deveria fazer, mas às vezes nos falta condições, né? Então, por isso, pessoal, acho que todo patriota deveria, de alguma maneira, eu não sei como, né, ajudar essas pessoas. O Alan dos Santos tem alguém, os amigos dele fizeram ali uma chave Pix para ele, que é o e-mail da esposa dele que está aqui no Brasil, para ajudar. Eu já fiz a minha parte, todo mundo deveria dar R$ 1, dar R$ 5, R$ 10, que não vai fazer falta para ninguém, porque 5, R$ 10, mas acontece que milhares de pessoas dando R$ 1, R$ 2 ou R$ 5, isso equivale a bastante dinheiro e que a pessoa consegue sustentar a família, comprar o leite para as crianças ou comprar os remédios para a menininha do Alan que está fazendo um tratamento muito sério, que ela não está podendo, inclusive, andar. E isso aí é um transtorno muito grande. E esse homem é um herói. Esse aí e muitos outros são heróis que estão lá para nos defender o nosso pelo aí, né, pessoal? Então, a situação é mais ou menos essa, né? Então, pessoal, peço a todos que façam isso, né? Enquanto houver, uma pessoa presa, né, ou qualquer outra pessoa, nós vivemos nessa ditadura que persegue, tira a liberdade das pessoas, aí nós não somos uma pátria, nós não somos uma democracia. Então a gente não deveria nem comer, nem dormir, nem conseguir trabalhar direito, ou nem fazer nada, enquanto a gente souber que tem um irmão nosso, que tem um parente, que tem um amigo, um companheiro, um colega de trabalho preso injustamente, sem crime, sem denúncia, porque os presos políticos, eles não são bandidos comuns, né? Eu vou colocar um filme aqui na descrição para vocês verem o que é o preso político. O preso político não é um estuprador, lavador de dinheiro, ele não é um bandido, assassino, assaltante, não é nada disso. O preso político é uma pessoa que simplesmente não concorda com o sistema autoritário, com os corruptos que estão no poder, com os lavadores de dinheiro, com os bandidos que saem da cadeia e assumem a presidência da República. Então, essas pessoas que são contra isso é que eles chamam de preso político e botam na cadeia sem processos aí durante tantos anos. Então, meus amigos, a situação é essa. E vou indicar para vocês aqui um livro de um preso político, né? Esse rapaz aqui que vocês devem se lembrar dele, ó, o jornalista Oswaldo Eustáquio, ele escreveu um livro, ele escreveu 3 livros. Esse aqui é o primeiro deles, Preso Sem Crime. Então ele descreve nessa obra, muito bem escrita, é um e-book que está... Eu consegui isso aí no YouTube aí, em PDF gratuitamente, mas tem para vender nas plataformas aí. São 3 livros dele. E inclusive o Tribunal Vermelho, que é o último, que ele fala de um tribunal vermelho aí que vocês já devem ter ouvido falar. Então, esse livro aqui está assinado pela filha dele, Mariana Terena, que relata toda a história das 3 primeiras prisões. Ele chegou a ficar quase 1 ano preso, foi torturado na prisão, saiu de lá com problema na coluna, não sei se ele já está conseguindo andar, mas ele estava seriamente fazendo fisioterapia porque ele sofreu um acidente, entre aspas, dentro do presídio. Ele conta, descreve como é que era a situação lá, e ele estava até jurado de morte porque ele estava defendendo a democracia, defendendo o presidente da República, e aí disseram que ele era blogueiro do presidente, que ele cometeu atos antidemocráticos, que ele fazia fake news. Tudo que ele escreveu e provou é fake news. É assim que as coisas funcionam, né, meus amigos? Então é isso aí, meus amigos. E então, esse livro vai ficar à disposição aí para quem quiser ver. E outra coisa, vou deixar na descrição um filme maravilhoso que eu já vi várias vezes. Chama-se Memórias do Cárcere, daquele livro do Graciliano Ramos, é um fato real, que é no caso da ditadura do Estado Novo, em
1937, quando Getúlio era o ditador aqui, fascista, ele prendia as pessoas sem processo, sem crimes, simplesmente porque desconfiava que o cara, esse cara aí deve ser comunista, ou quer derrubar o governo, ou está criticando o governo, e prendia. O Graciliano Ramos foi preso, teve 1 ano preso, sem processo, sem denúncia, sem crime, porque disseram que ele estava criticando o Getúlio Vargas, então acharam que ele era comunista, botaram ele lá numa ilha, num presídio, juntamente com os presos comuns. O cara sofreu horrores lá, e ele era um escritor, um homem de letras, né? Estava lá no meio de pessoas, no meio de bandidos, de ladrões, estupradores, assaltantes, mas aí era considerado. Depois ele foi solto e ficou por isso mesmo, né? Mas ele puxou 1 ano na Ilha Grande, em uma prisão que tinha no Rio de Janeiro. Então vocês vão ver esse filme, é um longa-metragem, ele é estrelado pelo Carlos Vereza, a Glória Pires, vários atores muito consagrados, é um filme antigo, já da década no início de 90, eu acho, mas é uma coisa que vale a pena, porque daí vocês vão ver o que é a prisão do preso político misturado com o preso comum, aí os presos comuns acabam matando, brigando, ou então sendo doutrinados lá dentro da cadeia. E uma pessoa que é inocente, que não fez nada, nem sabe por que está preso, fica lá totalmente deslocado, longe da família. O drama que é contado nesse filme é uma coisa pavorosa. Faz lembrar a saga que muitos pessoas que eles chamam de blogueiros bolsonaristas, apoiadores de Bolsonaro, teve gente ali que nem conhecia Bolsonaro, nunca falou com o Bolsonaro, mas é considerado bolsonarista, né? É isso aí, pessoal. Por favor, curtam isso e amanhã tem mais.